Saudações a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Como eu falei antes no vídeo anterior, no jogo de runas, vou aproveitar a oportunidade de falar sobre o que aconteceu comigo, com uma pessoa da minha família, que teve essa doença maldita, chamada câncer. Foram 3 anos de sofrimento e eu vou deixar aqui esse vídeo enquadrado naquele que eu sempre digo, aconteceu comigo, eu sempre gravo para vocês algo sobrenatural ou algo que aconteceu comigo, que mudou a minha vida, que me deu forças e que me mostrou um caminho. Eu tinha por volta de 15 anos, quando eu resolvi sair da casa da genitora onde eu morava e era maltratado por ela e por um padrasto maldito. Padrasto, já diz o ditado, padrasto, o diabo que arraste. Eu resolvi ir para a casa do meu pai biológico, já que eu tinha, resolvi ir para lá. Fui. Um belo dia saí para ir para a escola, eu com meus 14 ou 15 anos, e fui para a casa do meu pai, peguei ônibus sem dinheiro, sabia onde era, mas eu não tinha dinheiro, entrei no ônibus sem dinheiro. Eu sei que eu fui para lá, embaixo de um temporal. E, enfim, resolvi ficar lá, foi aquela confusão, vai, mas não vai, vai, mas não vai, e eu não queria mais ficar onde eu estava. E fiquei lá. E a minha madrasta era uma pessoa muito boa para mim. Isso é um momento de surtos, que pegava minhas coisas quando ela ficava nervosa, botava minhas roupas numas bolsas, de mercado e jogava pela janela, mandava eu embora. Para onde que eu ia com 14, 15 anos? Eu ficava lá na porteira, onde era um sítio, um sítio pequeno, eu ficava lá na porteira sentado. Daqui a pouco vinha ela me buscar chorando. Ela era uma boa pessoa, mas tinha uns momentos de nervosismo. Então aconteceu de eu estar lá e tive um pressentimento, um anúncio da enfermidade dela que nem ela sabia, o câncer. Eu estava dormia numa sala, num sofá. A casa tinha 2 quartos, sala, mas eu não tinha um terceiro quarto, então eu dormia num quarto as minhas 3 irmãs, e eu dormia na sala, e o outro quarto era do casal, meu pai e minha madrasta. E eu estava dormindo nesse dia virado para a parede, mas eu estava ouvindo tudo, mas meu corpo estava paralisado, eu não conseguia me mexer, era algo estranho. E eu virado para a parede, eu via pelas minhas costas, eu enxergava lá do lado de fora, no pátio, lá no quintal, onde a minha madrasta estava lavando roupa, aqueles tanquezinhos antigamente, o tanque de concreto. Eu ouvia ela falando, ouvia minhas irmãs falando, mas eu não conseguia me mexer. E ela falava assim: acorda esse garoto aí, já está tarde. No caso era eu, Só que eu via, ela estava com uma bota preta até o joelho. E muito magra, muito magra, esquelética. E aí minha irmã me sacudindo, eu acordei. Acordei assustado com aquilo e fiquei quieto, não falei nada com ela. Mas tinha umas irmãs lá, que nessa época ela estava frequentando a igreja, as irmãs iam lá fazer as preces. Nessa época eu já estava com meus, acho que 17 anos de idade. As irmãs iam lá fazer as preces. Aí uma das irmãs lá, que eu fiquei tão impressionado com aquele sonho, que eu não sabia o que era, eu contei para essa irmã lá da igreja dela, e ela falou: isso não é muito bom. Isso significa morte. Aí minha madrasta ficou até chateada: não, esse menino quer que eu morra. Eu falei: não, foi só um sonho. E foram se passando os anos. Passou-se o tempo, ela descobriu um nódulo no seio. Era um câncer, diagnosticou câncer. E ela tinha a opção de operar. E eu, como conversava muito com ela veio falar: o médico falou que eu posso operar, mas vou ficar igual a vizinha ali, a vizinha também não tem um seio. Eu falei: mas ela está viva. Tira, se o médico falou para tirar, tira. Eu só tinha 17 anos.
Mas quando você tem uma consciência, como você tem uma convicção e enxerga uma saída para um problema, não importa a sua idade. E ela falou, não vou tirar que eu vou ficar feia, seu pai não vai me querer, vai arrumar outras mulheres. Eu falei, tira e fica viva. E ela não quis tirar o seio fora. Então fez quimioterapia, foi todo aquele sofrimento, cai cabelo, nasce cabelo. E eu lembro que o aniversário da minha irmã, eu sou mais velho, depois vinha minha irmã com 15 anos, o aniversário da minha irmã foi com ela já, tinha feito quimioterapia, o cabelo caiu, já estava curtinho, crescendo de novo. Mas ainda estava aquele corpo normal ainda. Não é? Aí foi os 15 anos da minha irmã, foi nessa situação, ela lá se vestiu e tal, na esperança de ser curada, que Jesus ia curar, as irmãs lá, indo lá fazendo prece, toda semana. E eu ali com meus 17 anos, quieto, né? O que eu ia falar? O tempo foi passando, foi passando, foi passando. E aí eu tive um outro sonho. Eu sonhei que ela, nessa época, ela já estava bem debilitada. Ela tinha ido várias vezes para o hospital. A quimioterapia não estava funcionando, ela tinha perdido bastante peso, o cabelo tinha caído, ficado careca de novo. E eu tive um sonho que ela estava subindo uma escadaria, uma escada, sabe? Começava lá no sítio onde a gente morava e ia subindo. Só que ela estava bonita, com uma veste bonita, um canudo na mão, enrolado com um pergaminho, e ela subindo aquela escada. Só que ela ia subindo como se estivesse flutuando. E eu correndo atrás dela para alcançar ela subindo aquela escada, né? E aí tinha duas portas imensas, altas, e duas colunas redondas, uma de cada lado da porta. Assim. Duas colunas aqui, a porta, aquelas portas grandes no meio. A porta ficou entreaberta assim e ela passou. Quando ela passou, a porta se fechou e eu fui empurrar para entrar para onde ela ia. Aí não tinha ninguém ali em pé do lado da porta. De repente eu vi uma mão fazendo assim no meu peito. Eram dois homens, estavam de um lado e do outro, com, não sei se era uma lança na mão, e me disse, você ainda não chegou a sua hora de passar por aqui. Aí eu acordei. Aí contei para essa irmã da igreja, a irmã da igreja, já sabia que ela ia falecer, né? Mas ela já estava naquela situação já há bastante tempo. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Eu tive que voltar para a casa da minha avó, onde eu fui criado, porque com a genitora eu não queria morar mais, aquele padrasto maldito. E sempre com a preocupação com ela. Novamente me veio um outro sonho, já na casa da minha avó. Eu me levantava, saía no portão, quando eu botava o pé do lado de fora do portão, eu já estava entrando no sítio onde morava minha madrasta. E eu não entendia nada de espiritualidade, nada de teletransporte espiritual, nada. E eu entrei, cheguei na varanda, na porta, no corredor, tinha um corredor da porta, aquela exatamente a porta que dava para o pátio, para o quintal onde eu tive o sonho, deitado ali dormindo, tinha aquela porta, a sala, o corredor que ia para os quartos. E ela vinha vindo, se escorando pela parede, botando as mãos assim, muito magrinha, uns fiapos de cabelo na cabeça comprido, e ela vinha se escorando pelas paredes. E aí quando eu vi, que eu olhei para ela, eu tomei um susto tão grande que eu acordei. Acordei, dei um pulo da cama, e eu falei, eu vou lá visitar. Fui, peguei o ônibus e fui lá visitar. Quando eu chego lá, que na mesma porta do sonho que eu abri a porta, ela vinha vindo pelo corredor, do mesmo jeitinho que estava no sonho, escorrendo pela parede, muito magra, fazia alguns meses que eu não a via, aqueles fiapinhos de cabelo grande na cabeça. Olha, eu só tive uma reação de me descer um gelo pelo corpo, tinha um banco assim na varanda, eu sentei naquele banco ali, as minhas pernas perdeu as forças, eu sentei ali
e desabei em choro. Aquele choro de soluçar da lágrima, parecia cachoeira. Tiveram que me dar um copo d'água, me pedir para me acalmar. E ela falou assim, você não tinha me visto ainda assim? E eu fiquei num estado, como é que podia eu ter visto ela daquele jeito, num sonho, e ela está realmente naquele jeito na vida real. E ali eu demorei a me recuperar ali naquele banco, chorei muito, mas ela confiante que ia ser curada. Bom, enfim. Quando chega a nossa hora, independente da sua fé, da sua religião, do seu Deus, o nosso tempo aqui é finito. Passou-se o tempo, eu voltei para casa lá da minha avó e tal, chegou a época de Natal. Chegou a época de Natal. Na minha época ainda, a gente comprava um cartão, né? Na papelaria, cartão bonitinho, escrevia algumas coisas. Né? Hoje em dia as pessoas vão mandando pelo WhatsApp, copiando colando. Não tem nem o trabalho de comprar, nem de escrever nada. É tudo artificial. É tudo, foi. Copiou, colou, mandou. Eu escrevi, fiz aniversário, tem muitos aniversários, e fui lá no sítio levar. Quando eu chego lá no sítio, só estava ela no quarto dela, do lado tinha um sítio do meu tio, estava todo mundo lá, os filhos, marido, e eu cheguei lá, estava sozinha no quarto, naquela caminha no cantinho. Acho que as pessoas se acostumam com a enfermidade da outra, a pessoa fica como um móvel velho jogado num canto da casa. Já se faziam 3 anos que ela estava naquela batalha, e já estava no final da batalha, e as pessoas não estavam percebendo. Eu cheguei e falei, oi, tudo bem? Ela me respondeu. Falei, olha o cartão que eu fiz para você de Natal, o que você acha? Eu dei na mão dela para ela ler. Ela ficou olhando assim com o olhar perdido. Sabe quando a pessoa não tem mais o brilho no olhar? Ela falou, é bonito. Falei, lê, vê se você gostou. Eu gostei. Aí eu fui olhar para o cartão, estava de cabeça para baixo. Como ela estava lendo de cabeça para baixo as letras? Aí eu olhei nos olhos dela e eu vi. Os olhos dela perdeu o brilho. Eu vi que ela estava nas últimas. Eu entrei em desespero. Atravessei para outro sítio, que tinha um portão de um sítio para o outro, por dentro do sítio. Estava todo mundo lá conversando na casa lá da minha outra tia, batendo papo, e eu entrei lá com desespero. Chamei lá aquele que se dizia meu pai, né, que era pai biológico, e falei, o que vocês estão fazendo aqui? Ela está morrendo, vocês têm que levar ela para o hospital, não pode morrer em casa, ela está morrendo, ela está morrendo, ela está morrendo. E não, vai levar ela para o hospital, leva para o hospital, eu sei que botar ela no carro e levar ela para o hospital. E aí teve um domingo de visita. Foi todo mundo, foi a minha irmã de 15, foi a minha irmã de 13, foi a minha irmã de 8, e eu fui, veio minha prima, foi minha tia. Aquela foi a última visita. Todo mundo ali, como já tinha se acostumado com a rotina da doença, de ver no hospital, voltar para casa, outro domingo ver ela de novo, voltar para casa, mas aquela foi a última visita. Eu senti isso. Quando foi a hora de se despedir, tem um critério de que não pode entrar todo mundo. Então ela desceu no elevador de cadeira de roda com a enfermeira e veio até lá embaixo. Não podia ir todo mundo lá, então já tinha passado o horário também, não podia mais ninguém. Aí a minha irmã de 8 anos foi se despedir dela, mas não podia mais entrar naquele saguão. Até o guarda percebeu, algumas pessoas sentem a presença da morte. O guarda virou de costas, virou para o outro lado e deixou minha irmã passar. Minha irmã foi lá, abraçou ela. A criança com 8 anos não tem noção da morte, da vida, não sabe o que está acontecendo. Abraçou ela, todo mundo dando tchauzinho para ela, e eu ali novamente entrei em pânico, comecei a chorar de soluçar. Eu sabia que era o último adeus naquele momento, eu sentia aquilo. Esse dom sempre me acompanhou desde criança. Então foi muito triste. Todo mundo está chorando, mas você vive chorando. As pessoas não sentem nada, sabe? Eu acho que as pessoas, algumas só enxergam
quando vê o corpo estirado em cima de uma pedra mármore dentro de um caixão. Aí elas tomam um choque, aí elas acordam. Algumas pessoas não pressentem a morte. Em uma das visitas à minha madrasta, que eu fui várias vezes, fiquei no hospital também várias noites com ela, como acompanhante, andava pelos corredores, via aquelas crianças com aquelas marcas da radioterapia, né? Eles riscam o corpo assim, parece que é uma caneta azul, onde vai colocar a radioterapia. Vi jovens, eu me perguntava por que essas crianças estão sofrendo dessa enfermidade? O que elas fizeram? Porque eu aprendia sempre o salário do pecado é a morte, mas o que uma criança inocente fez para poder merecer aquela doença? Que pecado ela tinha? Então algumas perguntas não se encaixavam. Eu andava pelas enfermarias, quando eu estava lá com ela fazendo companhia, passava a noite no hospital fazendo companhia, que intercalava eu e minhas irmãs, para ela não ficar só, nesse período dela com o enfermo. E numa dessas visitas que tinha aos domingos, no leito lá tinha uma senhora do lado dela. Eu estava de frente para minha madrasta, estava o leito dela assim, eu estava de frente para minha madrasta, essa senhora estava no leito atrás de mim, nas minhas costas, com aquela bolsa de plasma pendurado, né? Quando a pessoa está com essa uma de plasma, soro. E eu senti uma presença, um arrepio muito grande. Eu olhei para a mulher que estava atrás, no leito de trás, eu falei sem querer, eu só pensei, mas saiu na minha boca. Eu falei, essa mulher vai morrer. Mas foi espontâneo. Quando eu vi que eu tinha falado, a família que estava ali em volta me olhou. E aí o pessoal estava falando, que isso, cala a boca. Aí eu não sabia o que falar mais, eu já tinha falado. Então passou, me caminhando de cara feia e tal, mas eu não tive a intenção de falar, saiu da minha boca, essa mulher vai morrer. E quando terminou a visita, pouco tempo depois, aquela mulher faleceu. A morte já estava ali para levar ela. Então é muito triste essa enfermidade, é muito doloroso, o tratamento é doloroso, a travessia até chegar ao fim é dolorosa. Muitos têm cura, outros não têm. Muitos a enfermidade volta. Então, quando você, independente da religião, tem fé, você pode ter um caminho, uma morte digna, um caminho sem sofrimento ou uma cura. Mas se chegar a hora da pessoa, não adianta a religião, não adianta ter aquela fé. O tempo aqui é finito, nós temos um prazo de validade nessa vida. E cada um tem o seu final. Então, essa travessia da minha madrasta com esse câncer foi muito dolorosa para todos da família. As minhas irmãs, eu acho que só caiu a ficha quando viram a mãe dentro do caixão. Aí entraram em desespero, começou a querer desmaiar no dia do velório, e eu não consegui derramar mais uma lágrima no dia do velório, porque eu já sabia que ela estava descansando. Até no último dia do velório, na hora da sepultura, eu vi ela em pé, do lado da sepultura, vestida com a roupa branca, normal, como ela era antes da enfermidade, e ali ela ia se afastando e ia embora. E dali em diante foi, assim, um afastamento total daquele pai biológico, porque ele já estava até com outra mulher. A minha madrasta mal morreu, a outra já entrou para dentro da casa já. Então já foi saindo todo mundo, cada um foi seguindo o seu caminho, minhas irmãs foram se casando, porque né, a outra queria o espaço só para ela. Eu sei que depois de 25 anos, essa mesma mulher que botou as minhas irmãs todas para correr, para ficar só no sítio, achando que ia herdar a casa, 25 anos depois, ela teve mais 2 filhas com aquele meu pai biológico. 25 anos depois, essa mulher também morreu de câncer. Então, a ganância dela por um pedaço de terra e de botar todos os filhos, para fora por causa de um pedaço de terra, um sítio pequeno que não valia muita coisa, a ganância dela acabou foi em 7 palmos de terra.
As duas filhas, cada uma seguiu seu rumo, e o sítio está lá até hoje, abandonado. Então, quando existe uma cobrança espiritual, a minha madrasta ajudou a construir aquela casa, carregava pedras na lata, carregava areia para construir a casa junto com meu pai biológico. E a outra chegou já querendo botar todo mundo para fora e colocou. Eu já estava com meus 21 anos, saí, já estava mesmo na casa da minha avó. E foi uma coisa terrível. E ele, né, o pai biológico, ainda disse que eu era muito assim do meu jeito, que eu falava as coisas, eu vinha e eu falava. Porque eu não tinha sido educado por ele, tinha sido criado pela minha avó, então agora sim que ele ia ter filhos, outros filhos, ia educar do jeito dele, ia ter outros filhos homens, porque com a minha madrasta ele teve só 3 mulheres. Não tinha filho homem. O filho homem que ele tinha era eu. E mais um do primeiro relacionamento, que nem foi casamento. Foi só um relacionamento que gerou 2 filhos homens. E ele me falou isso numa noite lá no pátio, no quintal, uma noite bem estrelada, no sítio. Aquilo me partiu o coração, eu olhei bem para ele. Eu falei, essa mulher não vai te dar filho homem. Porque aqueles filhos que foram te dados, você não soube criar, você não procurou. Ela não vai ter filho homem. Eu falei aquilo com a lágrima descendo no rosto. E dali eu fui-me embora. Ele me pediu para sair, eu tinha ido lá passar uns tempos novamente no sítio, pediu para sair para me voltar para casa da minha avó. E eu com 21 anos, sem emprego, sem ter para onde ir, tive que voltar para casa da minha avó humilhado. E sempre ouvindo aquilo lá na casa da minha avó. Você não procurou o seu pai? O seu paizinho do coração? O que aconteceu que te botou para fora? E eu ouvindo aquilo sempre jogando na minha cara. E quando você está sem dinheiro, dependendo da casa de uma pessoa para morar, ouvindo isso toda hora, chega uma hora que você pensa até em morrer. Então foi muitas coisas que eu passei para chegar até aqui, nesse caminho, que o mundo espiritual me avisava, me mostrava, e eu não entendia o que era. Porque eu não tinha uma pessoa para me aconselhar, eu não tinha ninguém para me mostrar um caminho, eu não tinha alguém que me explicasse o que eram aquelas coisas que eu via, que eu sonhava, quem eram aquelas vozes que eu ouvia, quem é que falava comigo. Eu não tinha ninguém para me explicar nada daquilo. Era uma família totalmente desestruturada. Então eu ficava sem saber o que fazer. Eu fiquei décadas vagando, procurando um caminho espiritual que eu estou falando, e 50 anos depois, com 50 anos de idade, eu achei esse caminho. Meio século. Então, se eu tivesse achado esse caminho da automagia antes, a minha vida, não somente espiritual, hoje está em equilíbrio, mas também a minha vida financeira, que hoje também está em equilíbrio, já estaria em equilíbrio há muito mais tempo. Então, quando você não sabe, tem acontecimentos com vocês fora do normal, procure ajuda, procure quem possa lhe ajudar, quem tem para lhe dar, quem possa abrir sua mente e mostrar o caminho a você, quando você estiver perdido. Toda a fé, ela é válida. Todos os caminhos, existe uma força espiritual que te guia, independente de onde você está. Seja numa igreja, seja no candomblé, seja na quimbanda, seja na umbanda, seja na alta magia, seja no satanismo, seja no luciferianismo, aonde você estiver, se você tiver fé, aquele caminho espiritual, ele existe, ele está ali para poder estar em equilíbrio na sua vida. Quando eu falei das irmãs da igreja que iam lá visitar a minha madrasta, enquanto ela estava nesse período de transição dessa enfermidade, que ela tinha fé que ia ser curada, como eu disse, eu tinha 17 anos, e numa dessas visitas,
eu vi as irmãs chegando. Eu sempre fui muito debochado, então eu falei, vem as irmãs comer bolo. E sempre que tinha oração, tinha bolo, tinha suco, né? E crentes para comer, eles comem mesmo, eles não brincam não, comem. Então eu falei, vem as irmãs para comer bolo. A minha irmã, cala a boca. Aí eu fiquei assim, tinha uma cozinha tipo cozinha americana, que era meia parede, uma paredinha, eu estava debruçado assim na parede, igual estou aqui, e pela janela vi passando as irmãs, né? As cabecinhas foram passando, a janela, né? Aí foi passando uma, duas, foi entrando, paz do Senhor, irmã, paz do Senhor, jovem, falei, oi, oi, foi entrando, foi entrando. Aí por último passou um homem, só que ele estava com uma roupa diferente, ele estava com uma roupa branca, parecia um roupão. Ele passou por último, todas as mulheres entraram. E aí eu fui na porta, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, ué. Eu falei, cadê o homem que veio com vocês? Que não entrou? Aí as irmãs, que homem? Eu falei, eu vi um homem todo de branco, vestido de branco, vindo com vocês. Ai, para que eu falei isso? Foi um tal de glória daqui, glória dali, bala house daqui, bala, 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 bala house para lá. Uma gritaria de glória. Eu tomei até um susto. Eu só tinha 17 anos, eu não entendia nada daquilo. Mas elas estavam acompanhadas espiritualmente por um guardião espiritual. Então, quando eu digo a vocês que, independente da religião, da sua fé, existe um guardião espiritual que lhe acompanha, não adianta você tacar pedra na outra religião, na outra vertente que não tem nada lá, que só tem na sua, porque tem. Eu vi com os meus olhos. Aquelas mulheres estavam acompanhadas por um guardião espiritual. Eu só tinha 17 anos, eu não entendia nada daquilo. Mas mesmo assim, com toda a fé, com toda a prece, chegou a hora da minha madrasta e ela se foi. Assim como todos nós um dia vamos, deste mundo para o outro. E temos que estar preparados sempre. A morte faz parte da vida, é um ciclo que se encerra e um outro que se inicia. Então, quando as pessoas me perguntam, mestre, por que o senhor faz o ritual da Santa Morte? As pessoas pensam que o ritual da Santa Morte é para pedir a morte de alguém, o mal para alguém. Não, eu faço o ritual da Santa Morte em respeito e pedindo que quando chegar a minha hora, minha morte seja uma morte digna, que tenha alguém para dar caminho a esse corpo material com dignidade. E que a minha passagem seja uma passagem tranquila e digna, porque tem pessoas que não têm uma morte tranquila nem digna. É angustiante. A da minha madrasta foi uma morte, uma partida angustiante, sofrida, de dor. Então, esse é o motivo pelo que eu faço os rituais da Santa Morte. Tem pessoas que pensam que é só para pedir a morte de alguém. Como eu já disse em vários vídeos meus, a alta magia é uma faca. Você pode usar a faca para cortar uma laranja, você pode usar uma faca para fazer um alimento, você pode usar uma faca para se defender de um inimigo, você pode usar uma faca para cometer um assassinato. Então a sua atitude na magia, a sua responsabilidade é sua. O que você vai fazer com a magia? Então você manipula a magia de acordo com aquilo que você quer. Eu não faço mal gratuitamente a ninguém, mas eu me defendo. Se a pessoa me atacar gratuitamente, ela pode se preparar, porque é fogo contra fogo. Eu não vou ficar como eu ficava antes, sem saber o que fazer, porque eu não sabia quem recorrer. Hoje eu sei. Então, eu estou deixando esse pequeno relato aqui, eu resumi bastante, porque é muito longo, são vários episódios, eu resumi bem, para que as pessoas entendam que, independente da sua fé, você tem que respeitar a fé do outro. O mundo espiritual, o plano espiritual existe em vários níveis, cada um tem o seu guardião.
Não existe somente um único Deus, não existe somente um único Espírito, existem legiões, outros deuses e várias camadas espirituais. Aonde você se enquadra? Essa é a pergunta que você deve fazer. Eu me enquadrei nesta. Passei pelo cristianismo, passei pela religião católica, passei pela Umbanda, passei pelo candomblé, frequentei também pouco tempo kardecismo. Todos esses caminhos eu vi a presença de alguma coisa, de alguma atitude espiritual. Nunca passei lá e falar, não senti nada. Existia ali a prova de alguma coisa, um movimento espiritual. Mas não era o meu caminho. Esse aqui é o meu caminho. O inferno é aqui que você passa pelo sofrimento. Que você vai morrer e sua alma vai arder no fogo do inferno é uma invenção da Igreja Católica para manter todos sentadinhos no banco, quietinhos, sem se rebelar, com medo de ir para um lugar que arde em fogo e enxofre, onde todos irão pagar eternamente sofrendo. O sofrimento é aqui. Então, cuide da sua espiritualidade, porque para onde for o seu espírito, seja lá para onde for, para qual plano espiritual ele for, ele já evoluiu. Quantas pessoas nascem nesse plano terreno, muitas já vêm com uma bagagem espiritual de outras experiências, como no meu caso, como no caso de outras pessoas que têm a mediunidade. Todos que trabalham com espíritos, incorporam, jogam runas, jogam cartas, jogam búzios, elas têm uma bagagem espiritual, têm o seu mentor espiritual, que acompanha, que mostra o caminho, que dá sinais, mesmo quando a pessoa é uma página em branco, ainda não começou a escrever sua caminhada espiritual. Mas o mentor espiritual já nasce, a pessoa já nasce com esse mentor espiritual, que vai guiar ela para o caminho dela, quando ela tem uma bagagem espiritual e uma missão a cumprir. Então, essa é a mensagem que eu tenho. Eu desejo que o Damon Buer cure, ajude a mãe desse rapaz que é pactuado, ele faz parte da minha vertente, eu fiz o pacto dele, mas que ele também esteja preparado para a partida dela, para o novo início que ela vai ter. Então eu deixo aqui esse meu pequeno relato a vocês. Procurem o caminho de vocês, encarem a morte como naturalidade, porque ela vem para todos. Não procure ela, mas ela vem no tempo certo, ok? Então é isso, até o próximo vídeo. Vou procurar fazer mais vídeos para colocar para vocês no canal, sobre dicas de magia, de como fazer as coisas no seu altar, de como preparar o seu altar, ok? Então, saudações fraternas a todos vocês. Força, honra e dignidade sempre. Eita.